Há muito tempo atrás, um homem ousou desafiar o Império do Rato. Sim, meus amigos, estamos falando aqui sobre Fievel, um conto americano, uma grande animação dirigida por Don Bluth, com produção de Steven Spielberg. Um projeto que enfrentou todo tipo de obstáculo até conseguir chegar aos cinemas. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem aí nas suas casas e estejam preparados para um grande vídeo aqui, pois eu falarei sobre Fievel, um conto americano, um projeto ambicioso que se tornou um grande clássico das animações, que eu pretendo mergulhar em toda a sua produção e analisar o seu valor como filme. Eu sou o Tavão e vocês estão aqui no Cine Tavão. Fievel é facilmente uma das animações mais emblemáticas dos anos 80. Foi um grande respiro na época, pois criou-se uma alternativa ao modelo Disney. Don Bluth havia saído da Disney e se juntou com outros animadores que foram embora junto com ele e havia lançado A Ratinha Valente. Mas para seu segundo projeto, ele se aliou com ninguém mais e ninguém menos que Steven Spielberg para lançar Fievel, um conto americano, uma história carregada de melodrama, romantismo da América, miséria, músicas e ratos. Muitos ratos. É um filme de animação americano de 1986, a partir de um roteiro de Judge Freudberg, Tony Gaze e uma história de David Kirshner, Freudberg e Gaze. O filme foi lançado pela Universal Pictures 4 meses após o lançamento de Ratinho Detetive da Disney. Ele recebeu críticas divididas e bastante positivas, tornando-se um sucesso de bilheteria e também sendo o filme de animação não Disney de maior bilheteria da época. O sucesso do filme, juntamente com o filme Em Busca do Vale Encantado e Uma Cilada para Roger Rabbit, acabaram inclusive levando Spielberg a desenvolver seu próprio estúdio de animação, Amblimation. A produção do filme começou em dezembro de 84, baseado em um conceito de David Kirshner. Originalmente seria uma ideia que foi concebida como um especial de TV, mas Spielberg sentiu que aquilo daria um filme. Assim sendo, Spielberg pediu a Don Bluth para ele fazer algo bonito como ele fez em Ratinha Valente. Em uma entrevista em 85, ele escreveu seu papel na produção como primeiro na área da história, inventando incidentes para o roteiro e supervisionando os storyboards que Don Bluth fazia. Segundo Don Bluth, Spielberg não dominou o crescimento criativo totalmente e também diz que há uma parte igual de ambos dentro desse projeto. No entanto, esse foi seu primeiro longa de animação e levou algum tempo ele aprender que adicionar uma cena de 2 minutos levaria dezenas de meses de trabalho. Originalmente, o conceito do projeto consistia em um mundo todo animal à la Robin Hood da Disney, mas Bluth convenceu de que seria muito mais interessante um mundo animal existindo como uma sociedade oculta do mundo humano, como no seu próprio Ratinha Valente ou Bernardo e Bianca. Spielberg, depois de ver Bernardo e Bianca, concordou e logo em seguida, Judge Freudberg e Tony Gaze, escritores premiados com Emmy, foram contratados para expandir o roteiro. E nisso tivemos uma certa discordância dos dois, pois Bluth sentiu desconfortável com o nome do personagem principal, pensando que Fievel soava muito estranho, e ele sentiu que o público não se lembraria disso. Spielberg discordou, em parte porque o personagem foi nomeado como uma homenagem ao avô materno de Spielberg, Philip Posner, cujo nome adaptado para o idioma judeu se tornava Fievel. Porém, os dois chegaram num acordo ao concordarem que o personagem Tony chamaria eles de Philly ao longo de todo o filme. Spielberg também fez algumas alterações no filme. Cortou uma cena onde as ondas do mar se pareciam muito com monstros, sob a justificativa de que isso poderia assustar as crianças. Bluth havia decidido fazer uma mudança estilística do estilo de animação moderno
para uma animação mais semelhante à Disney da década de 40. Isso se provou um grande sucesso, tanto que era muito elogiado. Essa característica antiquada de Fievel vai lembrar que essa era uma época onde as pessoas buscavam projetos que soavam um pouco parecidos com projetos do passado, para introduzir seus filhos em filmes, desenhos animados e animações. E é curioso que isso ocorreu em um período um pouco anterior à renascença da Disney. O processo de animação do filme reuniu diversas técnicas diferentes para dar vida a um mundo de Fievel. Bluth preferiu fazer storyboard utilizando imagens inteiras, porém isso se tornou um problema enorme. Larry Lecker foi trazido para ajudar nesse processo, transformando esboços de Bluth em painéis finais do storyboard, com depois o Bluth mostrando os resultados para Spielberg, explicando todo o trabalho detalhadamente. Steven ficou tão satisfeito com o storyboard que uma grande equipe de animadores foi trazida de diversas partes do mundo, principalmente da Irlanda, para finalizar o trabalho. Houve até uma discussão de uma mudança de produção dos Estados Unidos para a Irlanda, mas Spielberg rejeitou a ideia porque ele se incomodava muito de um filme chamado Um Conto Americano, produzido no exterior. Outra técnica muito usada no filme foi a xerografia, que ajudou muito a agilizar a produção. Os produtores poderiam gravar uma ação e em seguida imprimir pequenas imagens térmicas em preto e branco da fita para usar como referência para ambos os personagens, humanos e animais. Um método de taquigrafia semelhante ao da rotoscopia técnica, utilizado desde os primeiros dias da animação, em que sequências são filmadas em live action e traçadas manualmente para animação. Além disso, também utilizaram o processo de construção de modelos para fotografá-los. Isso é algo que é muito visto em duas sequências do filme, tanto na tempestade do navio como no rato gigante Minsky. Essa é uma técnica que também é muito usada em vários filmes da Disney. Além disso, o filme teve um elaborado processo de casting, com alguns nomes sendo encontrados através de um processo árduo, além de outros que surgiram na produção devido a terem feito trabalhos anteriores ou por se encaixarem perfeitamente na essência dos personagens. E vale lembrar que a dublagem brasileira de Fievel faz um ótimo trabalho na adaptação. Particularmente, eu gosto muito como Amanda Moraes como Fievel e Nana Vaz de Castro como Tânia conseguem trazer características bem naturais de crianças como seus personagens. Outra característica muito importante e marcante dentro do filme é o fato dele ser um musical. Na visão original de Spielberg, esse filme sempre foi um musical. Diziam que ele queria um Hey Ho, se referindo, claro, à canção da Branca de Neve e os Sete Anões. E inicialmente teria Jerry Goldsmith, que trabalhou na trilha de Ratinha Valente, para trabalhar na composição do filme. Porém, ele desistiu do filme devido a uma agenda lotada. Com isso, entrou James Horner, que havia feito a trilha de Aliens. As canções foram escritas por Tom Baylor, que trabalhou como supervisor musical e compositor, porém, ele acabou tendo que deixar o projeto posteriormente. Baylor deixou o projeto, no qual Cynthia Way e Barry Mann foram mais tarde trazidos para compor novas músicas, colaborando assim com Horner. Porém, depois dessa primeira rodada de músicas ter sido escrita, foi decidido que uma música especial seria escrita para Linda Ronstadt cantar nos créditos finais com James Ingram. Intitulado Somewhere Out There, mais tarde ganhou 2 prêmios Grammy de Canção do Ano e Melhor Canção Escrita especificamente para um filme ou para a TV, e se tornou uma das músicas mais populares de um filme de animação desde a década de 50. As músicas nesse filme têm um papel fundamental. É visível que o filme se espelha muito em um modelo de musicais mais clássico, algo em torno de 40 e 50, com músicas que servem tanto para apresentar conceitos que serão levados pela trama, como também para expor sentimentos ou até apresentar personagens. Assim sendo, consegue ter uma certa fluidez com o tom do filme e com a estrutura que a história vai seguindo, complementando toda a narrativa de Fievel e a sua luta por sobrevivência, combates com máfias
e a busca por reencontrar sua família, com um grande destaque para a música Somewhere Out There, que se tornou emblemática para o filme e que sintetiza boa parte do melodrama que essa história tem. Porém, esse é um projeto que também enfrentou muitos problemas para conseguir ser lançado. Havia muitos atrasos, cenas que eram alteradas e uma pressão enorme conforme o prazo se aproximava. Problemas variavam entre atrasos na composição da trilha e certos imprevistos no processo de animação. Com isso, de repente, muitas cenas acabaram sendo cortadas para economizar tempo e dinheiro, e novas cenas curtas eram criadas o mais rápido possível para conectar os pontos da trama que foram perdidos nos cortes. Além disso, o filme passou por dificuldades financeiras. Bluth havia concordado em aceitar 6,5 milhões para produzi-lo, que depois acabou crescendo para 9 milhões, em uma época que a Disney gastava cerca de 12 milhões para cada filme. Ele mesmo sabia que isso seria muito difícil, mas achava que valia a pena esse sacrifício para trabalhar em um projeto importante com Steven Spielberg. Contudo, isso também acabou gerando um outro problema ainda maior, que diz respeito ao bom e velho proletário não estar recebendo seu salário. Os salários ficaram atrasados por cerca de 1 ano e meio, e com isso muitos funcionários do estúdio entravam com recursos jurídicos para cobrar o que Bluth lhes devia, o que deu origem a uma árdua batalha judicial entre animador e funcionários, e continuou durante boa parte da produção. Acho que aqui eu preciso fazer um pequeno resumo sobre a trajetória de Don Bluth com seu estúdio até o momento da produção de Fievel. Don Bluth Entertainment, anteriormente chamado de Sullivan Bluth Studios, foi um estúdio de animação irlandês-americano criado em 79 pelo animador Don Bluth. Bluth e vários colegas, todos ex-animadores da Disney, deixaram a Disney em 13 de setembro de 79 para formar a Don Bluth Productions, mais tarde conhecida como Bluth Group. O estúdio começou operando a partir de uma instalação em Van Nuys, Califórnia, e negociou com Spielberg e Amblin Entertainment para fazer um conto americano. Porém, durante sua produção, Sullivan começou a mudar o estúdio para Dublin, Irlanda, para aproveitar o investimento do governo e os incentivos oferecidos pela Autoridade de Desenvolvimento Industrial. A maioria da equipe do estúdio dos Estados Unidos se mudou para novas instalações em Dublin durante a produção do seu segundo longa-metragem, que é Em Busca do Vale Encantado. Porém, no meio dessa coprodução entre operações na Irlanda e nos Estados Unidos, houveram dificuldades com os sindicatos americanos, e isso tudo se deve pelo fato de que os salários dos animadores foram congelados por um longo tempo durante toda a crise financeira que o filme estava passando, o que acabou gerando uma briga judicial de Don Bluth contra o sindicato durante toda a produção do filme, e tudo isso acabou por motivar Don Bluth para que o seu próximo projeto fosse totalmente feito dentro do ambiente da Irlanda, movendo toda a produtora e todo esse sistema para lá. A história de um conto americano começa em 1885, na Rússia. Lá acompanhamos os Mausikilts, ou Ratovich, na versão BR, que é uma família de camundongos ucranianos judeus que vivem com uma família humana chamada Moscovitch. Eles estão celebrando Hanukkah, onde o pai de Fievel dá a seu filho um chapéu e lhe conta tudo sobre os Estados Unidos, um país onde ele acredita que não há gatos. E então surge o horror. Toda essa celebração é interrompida devido a todo o incêndio criminoso anti-judaico e com gatos atacando ratos na vila. Por causa disso, a casa de Moscovitch é destruída e Fievel quase não escapa com vida dos gatos. Nessa parte, temos um trabalho de animação excepcional. Há uma direção extremamente fluida e frenética que te coloca naquele cenário de horror. É um trabalho muito bem feito que contrapõe com todo o visual adorável e redondinho que esse filme tem. Como já podem perceber, essa é uma produção
que evoca muito drama e desespero. A gente é pego até meio desprevenido no começo, mas é essencial essa introdução, pois nos mostra o perigo aterrorizante desses gatos. E esse é o ponto que fala restritamente da experiência de famílias judias durante a Segunda Guerra Mundial e o que levou muitas dessas famílias a optarem por uma imigração. Mas após tudo isso, Fievel consegue escapar dos gatos e depois eles vão até Hamburgo, Alemanha, e entram em um navio rumo à América. Até tem toda a música ali de diversos ratos falando de como não existem gatos na América e de como tudo vai ser bem melhor lá. Após isso, temos uma cena de uma grande tempestade que na visão de Fievel parece como um grande monstro aterrorizante feito das águas do mar. Dá pra ver muito bem os elementos Disney clássica que o Don Bluth é apegado. Isso me lembra muito alguns momentos do Pinóquio e traz uma sensação de medo constante, ao mesmo tempo que é uma cena de ação muito empolgante e um tanto apreensiva se você lembrar que o Fievel tem 7 anos nessa história. Esse evento acaba separando Fievel de seus pais, ele acaba sobrevivendo em uma garrafa e de uma forma completamente improvável, ele acaba chegando até Nova York. Agora ele finalmente está na América, terra dos sonhos, o terreno das oportunidades. Ou será que não? Porém, Fievel mal sabia que as dificuldades para ele estavam apenas começando. E então temos ali ele sendo introduzido a um pombo francês que o fala um pouco sobre a América. Ele diz para não perder a esperança. E cantam a música, né? Então eles cantam, dançam e ele lhe apresenta o que é a América. Mas passando isso, ele resolve retomar a esperança e mergulha de cabeça nas ruas dos Estados Unidos, atrás de sua família, que segue totalmente triste e depressiva com a perda dele. Bem, aqui é onde o filme começa de fato. A abordagem da produção se apoia muito nessa separação dos personagens e a narrativa a partir desse ponto se divide em como eles irão viver e sobreviver até se reencontrarem. Porém, Fievel acaba sendo enganado por um vigarista chamado de Fausto Onorato, que o coloca em uma fábrica de trabalho infantil, e então ele tem a grande sorte de encontrar Tony Topone, um rato italiano muito esperto, que o ajuda nesse momento extremamente difícil em que ele está totalmente desamparado, perdido nos Estados Unidos. Porém, os dois se perdem, e então a vida de Fievel fica ainda pior. Como vocês podem perceber, esse é o ponto que o nosso pequeno protagonista descobre uma grande verdade. Uma verdade que ele não poderia suspeitar. Uma verdade que ele descobriu da pior maneira possível. De que a tal América, de que tanto contaram pra ele, era uma mentira. Fievel escapou de um horror para viver apenas outro horror. Meu Deus, Don Bluth e Spielberg, vocês maltratam demais esse moleque. Fievel é um coitado, ali passando fome. Uma criança perdida, sozinha em um lugar desconhecido e assustador, se alimentando de restos, como se fosse um rato. Não tem nada mais triste do que um rato em animação ser obrigado a agir como um rato da vida real. Principalmente porque ele tem um rosto extremamente fofo, desumano, muito desumano. Mas graças a essa pequena sorte que ele tem de vez em quando, ele reencontra o Tony e eles encontram uma rata irlandesa chamada Bridget, que está tentando despertar ali seus companheiros ratos para que eles se unam para lutar contra os gatos, que nesse contexto se assemelha muito àquelas primeiras máfias que surgiram nos Estados Unidos. Basicamente, esse filme tem muitas semelhanças com Gangues de Nova York, de Martin Scorsese, o que é uma semelhança um tanto bizarra. Eu fico me perguntando, será que o Martin Scorsese gostou desse filme? Ou será que ele mesmo teve ideia do Gangues de Nova York vendo Fievel? Ou será que a história da América está enraizada nesses diretores do cinema hollywoodiano? São grandes dúvidas que permanecem um mistério para mim. Mas continuamos com o filme. E então temos mais um tema dentro do filme que é a luta do proletariado. É muito interessante esses conceitos do cinema hollywoodiano e da própria América e da sociedade americana no geral sendo incorporados nessa narrativa. Eu vou chutar aqui que isso é uma coisa tanto do Don Bluth quanto do Spielberg. Don Bluth muitas vezes tem essa certa admiração
com esse romantismo da América. E o Spielberg igualmente, sendo que Spielberg passou boa parte da vida dele fazendo filmes sobre grandes eventos que envolvem a história dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, aliás, nesse filme. Ele faz todo um background de diversos elementos da sociedade. Isso é um ponto bem forte do filme. Não é nada muito complexo, mas é legal ver certos temas sendo apontados em uma animação para toda a família. Fora que é muito interessante essa mistura de culturas que existe. Tem um rato italiano, um irlandês, um pombo francês. Então ele sobrevive a um ataque de uma gangue. E aos poucos, a irmã de Fievel começa a ter um sentimento de que ele está vivo em algum lugar. Ao mesmo tempo que Fievel vai tendo essas desventuras ao lado de toda essa comunidade de ratos. Eles até cruzam com um político meio alcoólatra que não ajuda ele porque ele não tinha idade para votar, o que é um comentário muito bom, que fala de forma cômica sobre um político corrupto. Tem até um elemento de uma socialite, mas eu acho que é um pouco jogado na trama, mas eu comentarei mais isso na minha conclusão. É nesse ponto que ocorre a tal música popular do filme, Somewhere Out There, que aqui se torna, de certa maneira, o espírito desse filme. É um momento muito poético que une as duas narrativas, tanto da família do Fievel quanto das desventuras do Fievel, com uma música belíssima que evoca fantasia e muita saudade entre os irmãos. Fievel acaba em um comício, ocorre toda uma confusão, e ele vai parar num covil de gatos, onde ele acaba conhecendo um dos melhores personagens do filme, e tendo mais uma cena musical, por que não, que é o Tigre. É um gato malhado, extremamente carismático e vegetariano, que encontra no Fievel uma amizade verdadeira, ainda que extremamente rápida. O que faz todo sentido. Quando você está no musical e você canta uma música com alguém sobre amizade, você vai se tornar inseparável com aquela pessoa. É a boa e velha lógica da completa inocência dos musicais, que eu tenho um respeito absurdo. Então ele consegue escapar de todo esse cenário e se depara com uma cena aterrorizante de gatos caçando ratos. E então tem o surgimento do rato de Minsk. Esse é um elemento que eu acho bem legal, porque ao longo do filme é contado essa lenda do rato de Minsk, um grande rato que afugentaria gatos. E aqui vemos ele se concretizando como uma grande surpresa. É bem legal o uso de diferentes técnicas de animação para dar vida a esse rato de Minsk. E não só isso, mas o cenário ao redor, que traz muitos paralelos com o início do filme. Então esse clímax se estende um pouco, pois esse não é o verdadeiro clímax. Ele ainda é separado mais uma vez de sua família. O caminho para a sua família se distancia ainda mais e ele vai parar em um orfanato, onde ele está ao redor de outros ratos que eu diria que são indigentes ou sem teto, mas meio que todo rato, de certa maneira, é sem teto. É muito confuso a sociologia de ratos. Mas vamos parar de pensar em sociologia de ratos e voltamos à jornada de Fievel. Ao mesmo tempo, o pai acaba descobrindo que o Fievel está vivo. E eu gosto muito como o pai ele fica em negação, porque como ele poderia acreditar que o filho dele, perdido naquele navio, sobreviveu e está na América. Porém, ele logo consegue acreditar e eles saem na busca do Fievel. E temos então o tão esperado reencontro da família. Então, esse reencontro acaba sendo extremamente poderoso para essa história. Uma cena muito emotiva e com um certo impacto emocional. Conforme o filme passa, é possível se perceber algumas pequenas fragilidades nesses personagens que entram e saem da trama e que são um tanto paralelos ou adjacentes ao Fievel e à família dele. Mas é tão enraizado dentro da estrutura do filme esse ritmo de ser desventuras do Fievel descobrindo o que é a América e o que é a sociedade enquanto busca sua família. Ele é jogado no meio da sociedade com toda a sua inocência, com toda a sua bondade, com todo o seu otimismo de uma criança de 7 anos. E no meio de tudo isso, ele sofre, ele chora, ele se machuca, ele se perde e ele acaba amadurecendo e sobrevivendo a tudo isso e se torna essencial para a conclusão da batalha contra os gatos e consegue até mesmo reencontrar a sua família. E mesmo em suas fragilidades, mesmo em seus pequenos defeitos,
ele encontra um sentido, ele encontra um propósito e constrói uma história bonita, emocionante e divertida. Então eu entendo as críticas que esse filme sofreu na época, porém o filme consegue ser extremamente excepcional em tantos segmentos, sendo tão rico, sendo tão emocionante, que ele consegue dar a volta por cima de suas fragilidades. Além disso, ele ainda gerou um enorme legado. Tivemos jogos, quadrinhos, e ele marcará para sempre na história como sendo uma das primeiras animações a baterem de frente com o Mickey Mouse. Muito obrigado por terem visto aqui esse vídeo do canal. Eu espero que tenham gostado do meu mergulho, toda essa produção de Fievel, um conto americano. Um dia, quem sabe, eu poderei falar mais sobre outras animações que o Spielberg esteve envolvido, como Tiny Toons, ou até mesmo a sequência de Fievel. Mas por enquanto eu quis aqui trazer meus pontos e mostrar um pouco da história dessa produção problemática, imperfeita, porém, aos trancos e barrancos, completamente mágica. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal para conferir mais vídeos. Eu faço vídeos de quadrinhos, filmes, super-heróis e animações. E caso você tenha interesse, você pode conferir formas de apoiar o canal na descrição do vídeo. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. A gente se vê por aqui. Até mais e falou!